E aí, meu amigo, você está satisfeito com a quantidade de impostos que você pagou e continua pagando, obviamente, porque a gente nunca para de pagar, em tudo a gente paga imposto nesse país? Pois bem, fique feliz com o resultado, mais um recorde batido por nós brasileiros. Pois é, meu amigo, a carga tributária oficial subiu para 32,32% do PIB em 2024. E eu vou explicar neste vídeo por que isso é uma enganação. É muito pior do que esse cenário, mas serve de parâmetro de qualquer forma para a gente mensurar o tamanho do buraco tributário em que nós estamos metidos, o tanto que o governo nos rouba diuturnamente através dos impostos. E olha só, o pessoal está divulgando isso aqui como o maior patamar em 15 anos. Olha, tá aqui, ó, Poder 360, esse é o maior patamar em 15 anos. Aí eu venho o pessoal da Folha também e fala que esse é o maior patamar em 15 anos. E aí, é claro, você pensa, né? Pô, então 15 anos atrás, 16 anos atrás, o patamar foi maior, a carga tributária no Brasil já foi mais elevada, né? Não, meu amigo, isso aqui é a série histórica. A série histórica tem 15 anos apenas. Então, olha só, aqui o pessoal da Veja colocou do jeito certo, noticiaram do jeito certo. É a maior carga tributária da história, da nossa série histórica. A gente não sabe antes desses 15 anos, não era calculado antes disso. Desde que começou a ser calculado, é o maior patamar, sendo que isso vem subindo de forma geral, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2023, uma coisa assustadora de fato. Vamos conversar então sobre esse tema, analisar em mais detalhes esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês, R$ 7,99, você que escolhe e você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, primeiro eu vou mostrar os números, depois eu vou explicar por que isso aqui é enganoso, é muito pior do que o que parece. Então, esses dados foram divulgados ontem, sexta-feira. Estou gravando este vídeo na noite do sábado, dia 29. São dados do Tesouro Nacional, logo os dados oficiais do governo nesse sentido. Em 2023, a carga tributária estava na casa de 30,26%. E agora subiu para 32,32%, uma alta bizarra, brutal, de 2,06 ponto percentual ou pontos percentuais no intervalo de 12 meses. É uma alta considerável de fato e, obviamente, a gente sabe que o governo criou mais impostos no ano passado, é típico do governo Lula. Então, o ano de 2024 foi piorado nesse sentido e tem outros fatores também que entram nessa história, porque essa arrecadação é em reais, obviamente, esse roubo do governo do nosso dinheiro via impostos é em reais. Só que, veja, por exemplo, né, produtos aqui que são importados em dólar, o que tem o dólar como referência, ficaram muito mais caros em reais. O valor deles em dólar, a mesma coisa, só que em reais eles ficaram muito mais caros no ano passado. O dólar chegou a bater 6,30. O que acontece? Para esses produtos que tiveram um preço artificialmente elevado por causa do câmbio, a arrecadação com PIS, COFINS, com IPI, enfim, com esses itens, fez com que a arrecadação nominal ficasse mais elevada de maneira geral. O preço subiu nominalmente, a arrecadação é em cima disso aqui, logo, mais impostos foram pagos só porque o dólar ficou mais valorizado em relação a esses produtos. Também tem aqui o retorno do PIS e COFINS para o diesel e para o gás de cozinha, mais imposto sendo retomado pelo governo Lula, então isso aumentou de forma geral a arrecadação. Também teve aqui, né, o aumento da arrecadação de tributos de renda, lucro, ganho de capital, aquele negócio da tributação dos fundos exclusivos e offshores também, né? O aumento substancial no imposto de renda retido na fonte e na contribuição social sobre o lucro líquido, um pouquinho de aumento também de forma geral. O ICMS subiu pra caramba e vai continuar subindo, as alíquotas estão subindo, importante frisar, né? Mas agora, de maneira geral, o que a gente considera aí, né? Esses 15% aqui, 15%, né? Esse pior patamar em 15 anos, isso que eu queria falar, representa uma tendência que vem se mantendo. E vamos lá, não é só o governo Lula, tá? Todos os governos
de uma maneira ou de outra, acabam aumentando o tamanho do Estado. Essa é a verdade. Ah, mas eu votei no Bolsonaro lá atrás. Eu não votei nele para diminuir impostos, achando que ele fosse diminuir impostos. E até cortou. Essa é a verdade. Mas nunca foi a minha expectativa. Nunca foi isso que eu esperei. Eu não espero isso de político, que ele reduza a máquina. Pode acontecer, um milagre qualquer disso acontecer, mas não é a minha expectativa. Não é o que eu de fato espero. Eu esperei que o governo crescesse mais devagar no governo Bolsonaro, o que de fato aconteceu. E vejo na prática, né, pela lógica e olhando a prática de forma empírica, que o governo cresce mais rápido com a esquerda, mas sempre vai crescer, o Estado sempre vai avançar na direção do trabalhador, do produtor, do cidadão, daquele que realmente cria riqueza para a sociedade, né? O Estado sempre vai depenar essa galera, é um fato, e tá aqui exatamente, né, o que acontece, e na prática a gente vendo isso em números. A gente pode olhar também aqui, né, tem gráfico disso, eu acho? Não sei, vamos ver, vou tirar aqui da tela escura para ver se tem, aqui é a Folha de São Paulo, né, aqui que vai ter o gráfico, vamos ver se tem algum gráfico aqui aparecendo da... infelizmente não tem nenhum gráfico para a gente ver, mas não faz muita diferença. A verdade é que estamos no pior patamar da série histórica. O pessoal da Veja noticiou certinho isso aqui, o resto do pessoal ficou passando pano nesses dados. Ainda assim, esse patamar é enganoso. Por quê? Como que é calculada a carga tributária? Aqui dá para perceber exatamente como que o cálculo é feito. O governo pega todos os tributos arrecadados, tudo que foi cobrado a título de impostos, taxas, contribuições, coloca tudo isso numa mesma conta e divide esse patamar, esse montante calculado, divide isso pelo total do PIB, o valor do PIB em reais. Então, dividindo um pelo outro, tem-se a carga tributária. Multiplica isso por 100, você tem um valor percentual. Então, deu 32,32%, o que em tese significa que o governo tributou, tirou 1/3 praticamente de tudo que foi produzido na sociedade via impostos. Tem um problema sério nessa história aí. Qual que é? O problema não é tanto do numerador, o número que está em cima da fração, porque o governo, são dados oficiais do governo de arrecadação, isso aqui é um dado até público, né? Agora, o denominador que é o problema, que é o PIB, porque o cálculo do PIB é muito equivocado. Ele leva em consideração gastos estatais, por exemplo, o que não faz o menor sentido na prática. Deveria se levar em consideração apenas o que foi produzido pela sociedade, não o que o Estado gastou. Então, se você considera que o PIB é artificialmente elevado por causa disso, por gastos estatais serem considerados nessa história, você chega à conclusão de que o denominador é menor, logo o denominador real, logo a carga tributária tem que ser maior. O resultado dessa fração vai ser superior, sei lá, 50%. Não é improvável, a gente já vê vários itens com uma alíquota de impostos muito alta, que aliás é outro engano que se faz em relação a isso aqui. O pessoal diz, né? Ah, o carro no Brasil tem 50% de impostos, porque o carro custa 100 mil reais e desse total, um carro aí X qualquer custa 100 mil reais e desse total 50 mil é o valor de impostos. Então, a carga tributária em cima desse carro é 50%. Olha o engano nessa história, não é assim que você tem que considerar, é assim que o governo quer que você considere, é assim que o Estado quer que você calcule. Tá errado isso aí, porque se o carro custa 100 mil reais com impostos, se você tira os impostos dessa história, o valor que sobra é o valor real desse carro, desse automóvel, 50 mil reais. Então, se o valor dele sem impostos é 50 mil e se o valor dos impostos é 50 mil, a carga tributária é 100%. Ao comprar um carro desses, um veículo desses, você está comprando dois. Na verdade, um fica para você e o outro fica para o Estado. E é dessa forma que nós vamos sendo enganados em relação a esse negócio de carga tributária, né? Vou deixar aqui de recomendação para você outro vídeo em que eu falo sobre impostos aqui no meu canal, para você continuar assistindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima!